Boa noite, pessoal. Vamos então começar com a apresentação de hoje, que vai ser feita por mim mesmo. Vai ser sobre a metamorfose. Está fazendo parte do ciclo de literatura. E eu fiquei com esse livro para, enfim, fazer uma apresentação. Então, a metamorfose, o absurdo que nos revela. Bem, eu organizei em 7 blocos. Tem o primeiro bloco, que é o homem e o tempo, depois as raízes da angústia, depois o mundo de Gregor, leituras e ressonâncias, a metamorfose digital e da sombra à luz e um encerramento. Bem, primeiro bloco, o homem e o tempo. Kafka, ele olhou o mundo e viu. O absurdo é apenas o cotidiano sem poesia. Então, o Kafka, deixa eu pegar aqui só um segundinho aqui, colocar aqui para baixo. Ele é um homem que transformou a angústia em espelho. Bem, deixa eu seguir aqui. Aqui está o Kafka. Por sinal, agradeço o Roberto, que me mandou um monte de imagem, estou utilizando, e a Lúcia também. Então, ele é nascido em 1883, em Praga, numa família judaica de classe média. Formado em Direito, funcionário de uma companhia de seguros. Escrevia de madrugada, em segredo, enquanto trabalhava de dia. Viveu entre a lucidez e a angústia. Morreu precocemente aos 41 anos de tuberculose. O Kafka, ele foi um homem comum que percebeu o absurdo e transformou a rotina em abismo e o abismo em literatura. Ele tinha um amigo, Max Brod, e esse amigo salvou Kafka da fogueira. Olha aqui o Max Brod aqui. Ele era um amigo íntimo, confidente e editor. O Kafka pediu a ele, né, que queimasse todos os manuscritos após sua morte. O Brod desapareceu, ele desobedeceu. Ele fugiu de Praga em 1939, levando os originais escondidos. E graças a ele, o mundo conheceu o autor que queria desaparecer. Brod entendeu que o Kafka não podia, que sua dor particular era a voz de uma era. Desobedeceu por amor à literatura e à humanidade que ela resgata. O estilo kafkiano, ele é o seguinte, é o real travestido de absurdo. Ele mistura o cotidiano e o pesadelo com naturalidade. O fantástico surge sem explicação racional. A linguagem é objetiva, mas de alta carga simbólica. O absurdo nasce da normalidade. Kafka não cria monstros, revela o humano. Sua pena descreve o impossível com serenidade. Aqui a Lúcia me passou essa imagem incrível. E obras de Kafka, O Labirinto sem Portas, A Metamorfose, que é sobre a desumanização do lar, O Processo, é o julgamento sem crime, O Castelo, em 26, A Busca por uma Autoridade Inacessível, América, em 27, O Exílio e a Inocência Perdida. E tal Kafka. Praga refletia um império dividido e Kafka era o exílio dentro de si. Esse é o bloco 2. Praga, no início do século XX, era uma cidade dos impérios, Império Austro-Húngaro, e falavam 3 línguas lá. Capital da Boêmia e parte do Império Austro-Húngaro.
tinha três povos principais: os tchecos, alemães e os judeus. Línguas e culturas conviviam, estavam convivendo em tensão. Isso era pré-Primeira Guerra Mundial. O Império reunia várias etnias e religiões. Havia fronteiras culturais e linguísticas dentro da própria cidade. Kafka nasceu no ambiente de um mundo dividido. Kafka em Praga é o homem sem lugar. Judeu de língua alemã em cidade tcheca, falava alemão, ouvia tcheco, lia hebraico nas orações e mais tarde descobriu o Yiddish. A alma viva do povo judeu, Yiddish, representava a humanidade que sobrevivia à engrenagem. O Yiddish era falada pelos judeus mais humildes. Ele descobriu o teatro falado pelo Yiddish, né? O teatro do povo que falava o Yiddish, e ele achava que ele refletia a humanidade. Ficou encantado com o Yiddish. Entre o escritório e a escrita, vivia dividido entre o dever e a vocação. Kafka sentia-se estrangeiro em todos os círculos. Germán Al- Samsa, desculpe, Ah, Gregor Samsa, representa essa fragmentação interior. Sim, quem bom, está você falando? já chegou? Ah, tá bom. É que eu tô. Tá, eu comecei uma aula aqui, daqui a pouco eu desço. Tá? Tá bom. Tá bom, ok. Bem, aqui, o Gregor, ele desce do mundo ao quarto, do humano ao isolamento. Esse é o bloco 3. É o mundo de Gregor. A metamorfose. O corpo que revela o que o mundo não quer ouvir. A obra foi publicada em 1915. Gregor acorda transformado em um inseto. A família reage com vergonha e repulsa. A transformação torna visível a desumanização. Dá um segundo só. Apenas confirma o que o mundo já fizera, torná-lo coisa. A metamorfose é o espelho do que chamamos normalidade. Samsa é o espelho da sociedade. Aqui está a família e ele lá já transformado em inseto. Essa é uma imagem do Roberto Matiello. O pai simboliza a autoridade e o poder. A mãe, o afeto reprimido pelo medo. A irmã representa a ternura que se esgota. A família aceita Gregor apenas enquanto ele era útil. A casa é um retrato do mundo, o amor condicionado à produtividade. Quando o sustento cessa, o afeto se extingue. Vamos lá, sobre o Gregor. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais. O Gregor era um caixeiro viajante, vendedor de tecidos e mercadorias. Ele trabalhava para uma firma comercial, viajando de trem entre cidades. Ele vendia seguros. Era o único provedor da família e responsável pelo sustento do lar. O emprego era repetitivo, cansativo, sem propósito pessoal. E no diário, o relógio, seu patrão invisível. Enfim, o trem saía a determinada hora, ele tinha que estar lá, né? Senão ele perdia e não ia conseguir fazer o trabalho dele. Ele vivia exausto, mas obediente. Antes de virar inseto, ele já se arrastava para o dever, ou pelo peso do dever. Bem, seguindo.
Peraí. Primeiro capítulo, o despertar. Gregor acorda transformado, mas pensa primeiro no atraso. Ele acorda transformado em inseto. E ele fica, na realidade, preocupado em que vai chegar atrasado para pegar o trem. Ele não está preocupado com o fato dele ter se transformado num inseto. O gerente chega, bom, enfim, daí ele atrasa e tal. O gerente fica preocupado, ele não chega em tempo lá no trabalho, depois ele tem que pegar o trem, enfim. E o gerente resolve visitar, porque, ué, cadê o Gregor? E ninguém respondia e o gerente vai na casa dele. Ele chega e então a família queria esconder o Gregor pelo escândalo que isso ia representar, né? Então ela temia mais o escândalo do que o sofrimento do próprio filho. Kafka descreve o absurdo com naturalidade. Ninguém pergunta o porquê da metamorfose. O espanto é substituído pela culpa e a vida segue. O horror começa quando o cotidiano não se abala diante do impossível. Aqui está o Gregor transformado, a família lá. O quarto e a porta. O quarto é cela, paredes, relógio e silêncio. O quarto se torna tribunal e cela. Ali Gregor é julgado em silêncio, sem voz e sem apelação. A voz de Gregor soa inumana e ninguém o atende. Então ele não conseguia falar, ele fazia uns barulhos, né? Ele estava lá no quarto, preocupado em perder o emprego. Ele não estava preocupado com a condição dele, né? E ele era julgado pelos pessoal de fora, né? Em silêncio, né? E ele não conseguia falar. Então a porta é o símbolo da exclusão. Ela estava lá fechada. É a fronteira entre o humano que restou e o mundo que já não o reconhece. É a fronteira entre o mundo e o corpo rejeitado. Esse é o quarto. No segundo capítulo, a adaptação dele a essa situação e da família. Gretchen continua, cuida dele no início. Gretchen é a irmã dele. E que sentia pena, ela estava apenada com a situação e cuidava dele. A mãe oscila entre carinho e repulsa. O pai mantém distância e autoridade. A metamorfose é coletiva. A família se acostuma com ele lá, né? A mãe oscilando entre carinho e repulsa, o pai mantendo distância e mantendo a autoridade lá da família, e a irmã cuidando dele no início, né? Bem, então aí está a família. A família aprende a sobreviver sem o diferente, para substituir o sustento que Grego antes garantia. O cansaço transforma o afeto em indiferença. Bem, a casa em silêncio. Todos passam a trabalhar. O pai volta ao papel de provedor. Já não tinha mais o dinheiro do Gregor. E eles tinham algum dinheiro guardado, acabou, o pessoal tinha que voltar a trabalhar. Enfim, então ele volta a usar o uniforme, arruma emprego e volta a trabalhar. Antes ele estava numa boa, o filho que garantia, ele tinha se aposentado. Ele volta ao uniforme e à autoridade. A mãe costurava roupas e Gretchen dava aulas de violino. O silêncio ocupa o lugar da conversa. Aqui, a Gretchen, o Gregory, ele queria pagar um curso para a Gretchen, para ela se tornar uma violinista e participar de concertos e tal, né? Ela gostava, tocava violino, né? Mas ela, enfim, o que ela fez foi dar aula de violino. E a mãe costurava roupa. Bem, Ah, e o
o Gregor ficou lá, no quarto, transformado. O lar se transforma em empresa, a rotina substitui o afeto, e Kafka descreve o esvaziamento do amor no ritmo das obrigações. O pai e a maçã. Um dado momento, o pai fica irritado com a situação e lança maçãs contra o Gregor. Uma fere o Gregor gravemente. A ferida apodrece e o enfraquece. A maçã é o novo fruto proibido. O pai expulsa o filho do paraíso doméstico. A maçã é a cicatriz da incompreensão. A casa inteira participa do ritual do exílio. E o capítulo 3 é o declínio. São 3 capítulos só. Bem, Gregor definha e se isola. A família tenta esquecer. A casa se reorganiza sem ele. O lar transforma-se em pensão. Eles acabam alugando a casa para vir mais recursos, né? E a casa se reorganizou. Então, a tragédia kafkiana é silenciosa. A vida continua e ele se apaga. O Kafka mostra o desaparecimento como rotina. O trágico não é a morte, mas o esquecimento. Os inquilinos e o esquecimento. Os estranhos ocupam o lar. A família aluga o lar para sobreviver. O espaço do afeto é alugado. Gregor é ocultado dos visitantes. A vida pública substitui o afeto. A normalidade ocupa o lugar da memória. E o lar torna-se comércio. E a dor, irrelevante. A morte e o alívio. Gregor morre sozinho ao amanhecer. A faxineiro descarta sem emoção. A família se sente aliviada e sai para passear ao sol. Então ele morre, a faxineira chega lá, passou lá para dar uma limpada e vê que ele está morto, ela recolhe ele e descarta o lixo. E a família se sente aliviada. Finalmente saiu aquele estorvo, aquela coisa que estava complicando. Antes ele era o salvador, né? Que era o provedor de recursos, mantinha a família. E com essa metamorfose, ele se tornou um estorvo enorme, né? Bem, então se sentem aliviados. O Kafka encerra com ironia amarga. A morte devolve a casa à normalidade. O absurdo se dissolve na rotina. O alívio é a forma contemporânea da indiferença. O luto silencioso de Gregor. Gregor sente a perda da humanidade e do vínculo familiar. Ele sofre em silêncio. A sua dor não é reconhecida nem acolhida. O tempo se arrasta, cada dia o afasta mais da vida. A ferida física provocada pela maçã simboliza a corrosão do espírito. Morre em resignação, sem culpa ou revolta. Seu fim é uma entrega silenciosa, uma paz impossível em vida. Gregor não se reconcilia, ele se consome. O tempo apaga como se apaga uma vela, sem alarde, sem perdão. No silêncio do quarto, vive o luto que ninguém vê e morre oferecendo, sem saber, o único gesto de amor que lhe restava: desaparecer para que os outros sigam. Como síntese, a metamorfose revela a desumanização da vida moderna e contemporânea. O valor do indivíduo está no que ele produz. O trabalho substitui o amor. Kafka anteviu o século da eficiência sem empatia. Bem, bloco 4. Leituras e ressonância. Cada leitor é um réu em busca de sentido. Kafka apenas descreveu o tribunal. 4 leituras de Kafka: psicológica,
o conflito com o pai e o sentimento de culpa. Ele tinha um sentimento de culpa enorme, ah, porque ele trabalhava durante o dia fazendo uma coisa que não gostava. E ele escrevia de noite, de madrugada. E enquanto ele estava escrevendo, ele estava se sentindo culpado, porque ele estava trabalhando. E quando trabalhava, se sentia culpado porque não estava escrevendo, que era a sua vocação. Ele tinha o sentimento de culpa permanente. Sociológica. É o homem reduzido à engrenagem do trabalho. Quando ele se transformou, ele pensou, "Ah, vou chegar atrasado no emprego." Ele estava preocupado com isso daí. Existencialista. A busca de sentido num mundo sem resposta. Esse é um ponto, né? A busca de sentido da vida, que ele não estava vendo. Religiosa. A ausência de Deus e o julgamento invisível. A agência de Deus que era sentida pela família, né? E o julgamento invisível. Kafka fala a todos os séculos. Cada leitura é um espelho do leitor e nenhuma o esgota. Aqui uma imagem da Lúcia. A estrutura trágica da culpa. As histórias seguem três etapas: dever, perda e desaparecimento. O protagonista desconhece o motivo da condenação. O castigo é existir sem compreender. A metamorfose, o processo, o castelo, são obras dele, formam uma trilogia da impotência. Em Kafka, a tragédia não termina com morte, mas com consciência. O homem percebe o absurdo e o aceita como espelho. Kafka, hoje. A lógica burocrática transformou-se em sistemas digitais. Uma coisa, a burocracia, né? O absurdo está na burocracia. A gente vê tantas coisas absurdas no nosso dia a dia, né? Está na política também, né? Enfim, o absurdo acontece no nosso dia a dia, né? Bem, o controle é difuso, exercido por algoritmos. Isso hoje, né? Aqui nós temos, né, uma imagem incrível que a Lúcia me mandou. A produtividade é um novo dogma social. O isolamento tornou-se o hábito global. Gregor acordou incerto e nós conectados. Ele cercado por portas e nós por telas. Por sinal, eu estou cercado por uma aqui. Cada notificação é um chamado, mas raramente alguém o escuta. Releituras do teatro e no cinema. Orson Welles filmou o processo em 62. Eu até coloquei para vocês no grupo, para dar uma olhada. Diversos autores reinterpretaram o absurdo kafkiano. O tema da alienação persiste nas artes contemporâneas. A imagem ampliou o silêncio de Kafka. Cada adaptação traduz o mesmo espanto, a solidão do homem diante do poder. Bem, o teatro do absurdo de Kafka. Ivan já falou sobre o teatro do absurdo. O movimento teatral do pós-guerra entre 50 e 60. Autores: Beckett, Ionesco, Genet, Arrabal e outros. Ele mostra o homem preso à rotina sem sentido e à linguagem vazia. Kafka é precursor. Antecipou o absurdo, a culpa e o vazio existencial. Kafka escreveu o que o teatro depois ensinou. O homem perdido no labirinto da razão, falando sem ser ouvido. O palco apenas deu corpo ao silêncio que ele já havia revelado. Kafka nas artes e na cultura pop. O termo kafkiano tornou-se sinônimo de pesadelo burocrático. A estética do absurdo influencia a cultura moderna. Kafka é referência em quadrinhos, séries, músicas. Kafka tornou-se um adjetivo, porque revelou uma condição. Continuamos presos à engrenagem que ele descreveu, agora com mais estilo e menos espanto.
Lúcia, obrigado aí. Kafka na cultura brasileira contemporânea. Angeli com a série Chiclete com Banana. Personagens marginais e a corrosão da vida moderna. Laerte, com Piratas do Tietê. Crítica ao poder e à violência, disfarçada de normalidade. É o caos travestido de cotidiano. Legião Urbana, o teatro dos vampiros. Crítica à apatia social e à vida automática, muito próxima do olhar de Kafka. Engenheiros do Havaí, Infinita Highway, de 87. A viagem sem destino como metáfora do absurdo existencial. Cazuza, o tempo não para. A sensação de impotência diante de um sistema moral e social implacável. E outros. O Laerte, ele encarna o espírito kafkiano. Laerte aborda temas centrais de Kafka: identidade, metamorfose e absurdo cotidiano. Personagens como Overman, Piratas do Tietê e Muriel vivem o conflito entre forma e essência. Suas tiras revelam burocracias invisíveis, regras sem sentidos e crises existenciais. A metamorfose pessoal de Laerte, de Hugo a Muriel, ecoa a metamorfose. Um despertar de dentro para fora, Laerte desenha o que Kafka escreveu. O ser humano tentando compreender o mundo e a si mesmo. Nos quadrinhos, o absurdo veste roupas de humor. O riso se transforma em espelho. Muriel é um inseto que se recusou a rastejar e aprendeu a voar com as próprias asas. Como síntese, Kafka é contemporâneo porque o absurdo existe. Sua obra nos lembra que a consciência é resistência. Em meio ao labirinto, compreender já é libertar-se. A lucidez é o gesto da liberdade possível. Bloco 5. A metamorfose digital. Vivemos conectados, mas sozinhos. A nova forma do velho absurdo. A metamorfose digital, conectados ao longe, ausentes de perto. Vivemos diante de telas e entre avatares e solidão. A comunicação aproxima o distante e afasta o próximo. O corpo real se torna supérfluo. A mente se dissolve em pixels. O quarto de Gregor foi reconfigurado em tela de vidro. Continuamos presos, mas com Wi-Fi. A metamorfose digital é a nova forma do exílio humano. Olha que imagem incrível. Hein, Lúcia? Vamos então ao bloco 6, da sombra à luz. A dor que desperta a compaixão é a verdadeira metamorfose. O absurdo que nos revela. Absurdo não destrói, revela o que está oculto. O sofrimento é espelho e caminho. A metamorfose é convite à compaixão. Kafka mostra o homem ferido e diz: Olha, és tu. A arte, quando verdadeira, cura pela consciência. O grito e a esperança. Da queda nasce o impulso de compreender. A dor revela o que a razão não alcança. A esperança começa quando olhamos o outro com ternura. A metamorfose interior é ao contrário da de Gregor. Não a perda de forma humana, mas o reencontro com ela. Então, essa metamorfose anterior que devemos buscar. Cada dor compreendida acende uma centelha de compaixão. Neste instante, o homem volta a ser humano. Como epílogo.
a luz sobre as ruínas. A noite não encerra o caminho, inaugura o entendimento. Toda a dor que passamos, né, no dia a dia, nas dificuldades, provindas de absurdos, às vezes, toda a dor ela é argila a ser moldada pela aurora, moldada pela luz, a ser revisada, a se buscar os ensinamentos. Do casulo, do absurdo, renasce o homem capaz de amar. Kafka escreveu o medo, mas quem o lê é empurrado a compreender. Entre as ruínas, o sentido germina em silêncio. Há sempre uma luz possível. Bloco 7. Encerramento. Quando o medo se transforma em compreensão, o homem renasce. O luto de Gregor e a nossa reconciliação. Tem aqui um ecozinho, né? Mas vamos lá. O Gregor vive a dor e o isolamento, mas não chega à reconciliação interior. Ele simplesmente se fica resignado e morre, né? Ele não chega a uma reconciliação. O seu luto é silencioso. Seu corpo e sua esperança. A aceitação não ocorre em Gregor, mas em quem o contempla. A metamorfose espiritual acontece no leitor, não no personagem. Gregor não se reconcilia, ele se apaga. Mas ao vê-lo morrer em silêncio, algo de nós desperta. Sua queda é espelho, sua dor um convite. A verdadeira metamorfose é de olhar, ver o monstro e reconhecer o homem. Gregor morre em silêncio para que em nós desperte a compaixão. Epílogo, a travessia da luz. Kafka escreveu o medo, nós escrevemos a aurora. Entre o quarto e o sol, há sempre um instante de travessia. A metamorfose continua em nós. O som se apaga e a luz atravessa o silêncio. A travessia da dor para amor é a metamorfose última. Que reste o eco. Compreender é começar a perdoar. Arrastando o peso de existir sem explicação. Ele morre sozinho e o mundo volta a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Mas acontece. Algo se move em quem o contempla. Um lampejo de ternura, um desejo de compreender o que é ser humano. Talvez seja isso a metamorfose. Não o corpo que muda, mas o olhar de quem aprende a ver o outro. Gregor se despede, e em seu silêncio nasce uma prece, não dita, mas sentida, que nunca mais fechemos as portas a quem sofre calado. A metamorfose, o absurdo que nos revela. Obrigado pela paciência aí, pessoal. Cá estamos. Muito bem, Wagner. Magnífico, magnífico. Valeu, valeu, Nossa, Muito bem, Wagner. muito bem. Parabéns, Wagner, que legal. Boa, Wagner. Você trouxe É isso uma aí. leitura É, muito interessante mesmo, que nos faz refletir. é. Pois é, nossa, é interessante. você É, esmiuçou o Kafka de uma maneira, assim, belíssima. Parabéns. uma coisa que eu não me conformava era, pô, Ah, mas fica só nesse absurdo, ah, né? Você tem que ter alguma saída, né? Uma saída na realidade, né? Tá primeiro na tomada de consciência, né? é. E depois no entendimento disso da situação
E quando existem problemas terríveis, né, de você agir com empatia, né? E a gente vai num crescimento. Enfim, vai ser sempre um crescimento nosso. Aliás, nós Ah, estamos aqui nessa vida para aprendermos, para evoluirmos, né? Então, ele serve como evolução, como apoio à evolução. Cada situação é um apoio à nossa própria evolução. uhum, muito É bem. belíssima, viu, Muito Wagner? bom. Eu nunca tinha interpretado Diga. dessa maneira. Muito bonito. É, Legal. Muito Alguma legal. pergunta? Mais Ah, alguma eu tenho coisa uma aqui? dúvida. Fala. Será que a dor é argila mesmo, Wagner? Ah, eu acho que sim. A dor é terrível e nós temos que transformar essa dor nessa argila. Nós Então, temos que mas ter paciência com nós mesmos. Nós temos que ficar observando, sentindo a situação de dor que a gente passa. aham, E às vezes a gente não consegue explicar, mas então vamos dar um tempo. E daí aham, você assimila, você vai tirar algum ensinamento disso, por isso. É ter resiliência. acho Esse é que o ensinamento. depende Hã? muito da pessoa, né? Eu acho que o Exato, Kafka claro, tinha uma depende da dor que ele pessoa. não conseguia Totalmente. eliminar, ele não Ele não conseguia conseguia, suplantar. mas eu tô querendo digamos, rever esse final, porque ficar só no absurdo, eu queria trazer essa mensagem. Não é só ficar como Kafka, que ele ficou com a dor e ele ficou preso naquilo lá, e fim. Não, nós temos que estamos passando por uma situação de dor. Vamos tentar entender, analisar, tá? Sem reclamar. Vamos tentar compreender o que está acontecendo. E isso vai nos fortalecer. Nós vamos conseguir, eventualmente, entender. Ou podemos não entender, mas pelo menos nós vamos ter resiliência. E manter um otimismo da vida. Temos que manter o otimismo, né? Então, é isso. Vendo o livro, é um negócio terrível, pô, né? Sim. Mas eu não me conformava com isso. Vai ficar só nisso. Vai ficar só nisso. O teatro é absurdo. É legal pra caramba, mas é a tomada de consciência. É sempre mostrar o absurdo para tomar de consciência. E o que a gente faz com isso? Não, a gente trabalha com isso para a nossa evolução. Nós vamos cada Eu- vez mais ter entendimento, né? Vamos ter cada vez mais uma evolução moral, sermos cada vez melhor. Deixa eu te perguntar uma É, coisa, então. Eu vi hum, alguma vez no passado aí um estudo que foi feito, que eu não me lembro o que que foi, mas foi um estudo. Você pega um grupo grande de pessoas otimistas. Essas pessoas passam por tragédias, por morte na família, por dores grandes. Aos poucos elas vão e suplantam isso. Agora, verdade, você pega um grupo de pessoas pessimistas, sim. aí você deixa elas ganharem na loteria, ah, dá coisas boas para elas, elogia. Passado algum tempo, elas voltam a ser pessimistas. Pois é. Então, aí que tá. Aí Será tem que uma é coisa. assim? Será? Eu Não, quero não, saber a não, sua opinião. não, 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 olha, o meu pai, ele era um sábio, o Roberto Matiello, o Reginaldo, cérebro é burro. Vamos falar para ele o que a gente tem que pensar e sentir. A questão é que, quando a gente está em situações ruins, você pode olhar do lado negativo ou positivo. Nós temos que estar sempre vendo as coisas, o way out, e pensar no positivo. E outra, e quando eu sou uma pessoa otimista, mas Otimista, às sim. vezes eu me fragro mais negativo. Daí eu falo para mim mesmo, não, 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 vou voltar para subir de novo. Porque o que acontece, veja uma coisa,
CNN, não é CNN News, é CNN Bad News. Globo Bad News, Globo não é Bad Globo News. News. Sim, sim, Globo Só Bad News. temos bad news. Só Notícia ruim. Sim, sim. temos bad news. Se você vai buscar boas notícias, aqui nesse grupo está cheio de coisa boa. Nesse grupo. Só temos bad news. Só. Né? E daí, então, o que acontece? Isso vai colocando um ambiente para nós pensarmos desse jeito negativo. Mas nós Sim. temos que vencer isso daí. Uhum, uhum. Nós não podemos dar tanta bola para a notícia, nós temos que só ver de relance o que está acontecendo. Mas olha, tragédia, o que acontece, cai isso, terremoto, por sinal, ontem teve um terremoto aqui onde eu estava de noite, enxaguando o rosto. Aliás, José Luiz tem isso sempre lá no México, né? José Luiz, terremoto para vocês é fichinho. Bom, é tranquilo. Então, a gente tem que estar vigiando, nos vigiando, vigiando o nosso pensamento permanentemente para não nos deixarmos trair pelo pessimismo. Manaus, Muito bom. Muito obrigado. valeu. Manaus, você está no mudo. Isso aí, então. Ô, Wagner, Diga. eu estou aqui te escutando, eu vi. Ah, Primeira coisa, impressionado com a sua palestra, ah, porque o nível das ilações, que não só você, quanto todos os que se debruçaram sobre a obra do Kafka, é um troço muito rico, né? O que você trouxe. é, Eu devo ser um botocudo, porque eu li aquele troço, eu falei, é, porra, ele tinha tudo para fazer autocomiseração, se é, vitimar. Por que eu? Né? Essa é, pergunta faltou na obra, eu achei. é, Quer dizer, é, por que eu? Isso me comparou com o drama de alguns amigos que eu acompanhei com sim, doenças terminais. Que sim, a uma certa altura da discussão, quer dizer, ele vira sim, um inseto, pô, porque está é, fadado à morte. tá Tá? fadado, é, E, de certo momento para frente, ele só conta com ele mesmo. Não tem sim, como ele transmitir, não tem como ele receber. Então, eu fui um é, pouco por esse caminho. sim, Agora, você abriu um leque, parece um negócio do outro mundo. Eu fiquei aqui surpreso, Wagner. Eu gostei, né, legal. dessa Veja, capacidade de você tirar essas lições. O fim é, do romance, eu achei, pelo menos o Kafka, mandando uma mensagem de otimismo. Quando a família olha para a moça, que é a irmã dele, fala: olha, é, precisa arrumar um namorado, ela é, precisa agora, tá bonita, sim, né? é, Quer dizer, ele é, voltou. Agora, o cara tá. Ele acorda virando um inseto, não consegue nem questionar nem por quê, porque eu nada. Ele vai assumindo aquele negócio. é, Ele convive o roce dele com o resto da família, é um negócio é, duríssimo, né? é Duríssimo. duro, E ele não duríssimo. pode falar, cacete, ele não pode se Exato, comunicar. não pode. Então, Wagner, olha, parabéns, né? Você conseguiu fazer do romance, que para mim virou, era um troço muito insosso, você trouxe uma luz, uma iluminação danada. Parabéns, querido. Legal, obrigado. Olha, gente, em qualquer situação, e acho que isso é importante para nós aqui, nessa época da vida que a gente está. Se passarmos por doença, por alguma coisa, a gente tem que passar sem reclamar. Nós temos que passar pelas provações sem ficar a fazer dessa autocomiseração, porque isso vai significar um desenvolvimento e uma elevação espiritual inacreditável. Nós precisamos fazer isso. Não devemos nos deixar a ficar na situação de ficar só com queixas, só reclamando da vida. Por sinal, reclamar. Reclamar, o que que é? É clamar de novo, é reclamar, clamar de novo, né?
Nós não podemos fazer isso. Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Né? E nós, não, nós temos que, em qualquer situação, a gente tem que, se não está entendendo, pelo menos dar um tempo para pensar a respeito, tentar ver o que está acontecendo, tentar buscar caminho. Às vezes a gente vai dormir, o travesseiro fala para a gente o que tem que fazer, né? E não perder o otimismo e a fé que vai sair do outro lado, que vai resolver. Mesmo se está numa doença terminal, a fé é que a gente vai ter coisa do outro lado depois, né? E sem reclamar, sem ficar nessa situação de autocomiseração. Se a gente está passando por algum problema, é porque a gente tem que passar por ele, porque daí vai extrair algum aprendizado e nós vamos ter alguma evolução. É isso. Bonito. Valeu. O Muito José Luiz bom. tem levantado a mão, baixou, e a Tuta está com a mão levantada. José Luiz, Tuta, fala aí, depois José Luiz você entra, se for para falar. Tuta, vamos lá. Eu queria reforçar algumas coisas que você disse, porque eu tive uma vida muito dura. Eu fiquei viúva 2 vezes, Sim, a primeira com as crianças muito pequenas. sim, E recentemente eu perdi um grande companheiro, um grande amigo. sim. Mas eu aprendi uma coisa. Hum, Na Guerra do Vietnã, o Vietcong dizia: só dá para fugir para frente. Que você pegando simbolicamente essa frase é de uma é de uma profundidade muito grande, né? é, E eu tenho como lema uma coisa assim: é para frente que se anda. é, é isso aí. É isso mesmo. Fantástico, exatamente E isso. um trabalho, uma coisa, nananã, que não dava certo, ele dizia: o máximo que pode acontecer é não dar certo. É, exato. Como é? Não é? É isso aí. Eu acho assim, é uma E frase daí, de é efeito, ótimo. mas eu acho que É uma verdade. organização, o máximo que pode acontecer é não dar certo. É isso aí. Não é? É isso aí. É Eu isso mesmo. concordo totalmente. É. E daí a gente ainda vai ter alguma coisa boa, vai tentar entender o que aconteceu Claro. Uhum. para não dar certo e vai aprender com isso. Pois é. Vai aprender, né? E Uhum. É nós já isso. chegamos até aqui, né? Pois é, pois é. É isso aí. José Luiz, você ia falar alguma coisa? Sí, eh, una felicitación, fue una visión muy atractiva y yo quisiera relatar un par de cosas que Kafka se encuentra cuando uno empieza a buscar la realidad Sim. y que entonces es una realidad que uno no entiende É y se isso. vuelve kafkiana. Sim, é isso. ¿Qué opinas? É isso mesmo. ¿Sí? É isso Bueno, mesmo. la Ele, otra es, ele, ele representa isso, ele ¿sí? representa a realidade que ele não está conseguindo entender. O absurdo. Na realidade, ele Ujú. representa situações que são do absurdo, né? La otra es, en alguna ocasión, en alguna entrevista, en varias veces lo he visto citado, García Márquez dice que cuando leyó a Kafka se quitó límites para escribir. É a realidade fantástica, Lo né? Sim. liberó Liberou y ele. son pocos los que buscan la liberación a través de Kafka. É verdade. É o positivo, Sí, é a luz, é a luz. É isso mesmo, isso mucho, mesmo. muy bien. Legal, muito bom. Oi, Ah, posso falar uma coisa também, Wagner? sim, claro, fala. É também assim, é na linha de que está todo mundo hoje, outro dia. Nós nos tornamos portador de todas as más notícias da humanidade. Verdade. Qualquer terremoto que aconteça, qualquer morte, qualquer violência, qualquer atentado contra o ser humano, aquilo permeia a nossa vida de forma imediata.
mas nós não arranhamos ainda nem 1% do cabedal de coisas maravilhosas que estão à nossa disposição. Então, eu tenho pensado muito assim: vejo um jornal da Rede Globo ou assisto mais uma vez a Sinfonia número 9 de Beethoven. Quer Assiste dizer, Beethoven. enquanto eu não decorar a Sinfonia do Beethoven, quanta coisa, quantos livros maravilhosos nós temos, quantas sinfonias, Exatamente. quantas pinturas, e a gente, quer dizer, Exatamente. por que nós nos tornamos É a refém gente da pregado à desgraça, tela. Pregado né? na tela. Nós ficamos refém da desgraça e não nos tornamos senhor das coisas boas. Tenho procurado mudar isso na minha vida, que Muito é mais bom, ou Ivan. menos o que você falou, que eu agradeço e parabéns. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Sabe o que eu Vamos falava para as lá. mães em Mojimirim? Eu falava assim: a senhora nunca vai ver no Jornal Nacional anunciado assim, ó, ontem nasceram 5 crianças em Mojimirim, todas normais. Hoje nasceram mais 3 até agora, as 3 normais, tá tudo bem. Nunca vai ter Ótimo. essa notícia, né? Muito bom. Eu Roberto, acho. vamos ver se o Roberto vai conseguir falar sem eco. Vai, Roberto. Bom, é o seguinte. Primeiro, parabéns pela apresentação, realmente muito bem feita, muito bacana. Ela foi multifacetada, ela apresentou os vários ângulos que realmente eu acho que Kafka tem. Ele é fantástico. Agora, você deu um cunho bastante pessoal na obra, que é o otimismo. Realmente eu acho que essa filosofia de otimismo é aquela que deve ser seguida. A gente É, deve procurar ir por esse caminho. Eu conheci é, muito bem teu pai. Teu pai foi meu é, padrinho de casamento, era um cara é, fantástico. Eu demais, né? fui teu padrinho de casamento, por outro lado. Então te conheço muito Oi. bem e achei excelente a tua apresentação. Agora, caindo na real, eu É, acho que o Kafka não passa uma mensagem de otimismo no livro dele. Muito pelo contrário. Ele passa uma mensagem mais realista, triste. Tanto que o cara se transforma numa barata e tanto que o cara morre no fim sem dar uma solução. Quer sim, dizer, eu acho que o Kafka, pô, um escritor fantástico, realmente eu acho um escritor fantástico. Mas a visão que ele tem do mundo é aquela visão da Primeira Guerra Mundial e de um sim, judeu que historicamente é um povo perseguido. Atualmente é mais isso. perseguidor, mas à É. época era um povo super perseguido. E isso mostrou-se naquela época, eu acho que na obra dele. Então, só para ressaltar, eu acho que a obra do Kafka ela tem um cunho mais lúgubre do que de otimismo, né? Mas eu achei Não a concordo. tua Eu, apresentação eu, é. e os vários focos que você deu, psicológicos principalmente, eu achei perfeitamente legal. Parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado. Não, olha, veja, eu não queria me restringir simplesmente a essa situação que é negativa. Eu Não, queria daí sair para uma ressignificação, que seria o entendimento, na realidade, que para ele estava dividido, estava em crise, mas ele não conseguiu entender a situação que ele estava. Essa é a minha percepção, né? Tanto é que, né, inclusive a maneira de escrever, ele trabalhava durante o dia, se sentia culpado porque não estava escrevendo, porque queria estar escrevendo, porque isso era a missão dele, de certa forma, e quando ele estava escrevendo, ele se sentia culpado, ele se trancava no quarto, a família ficava isolada, ele ficava lá escrevendo de noite e preocupado porque tem que trabalhar, enfim, ele estava dividido. Ele era dividido porque também tinha essas 3 línguas que ele falava, ele tinha o problema do próprio Império Austro-Húngaro, com várias culturas e tal. Era uma situação, era um caldeirão complicado lá, né? E ele refletiu, mas eu não queria parar aí. Esse é o ponto. Agora, vai. Não era só isso que eu queria daí sair para alguma coisa. Vai ficar nisso? Vai ficar no Globo Bad News? Vai ficar no CNN Bad News? Não. Esse é o ponto. É uma ressignificação. Porque nós temos sempre
situações muito difíceis para passar, situações difíceis, muito, muito difíceis. E tem gente que sucumbe, porque segue. Mas eu estou precisando passar por isso. Vamos dar um tempo, vamos ver, vamos aguentar. É resiliência, aguentar e tentar tirar lições, para evitar passar por isso de novo. E você sempre está aí, está crescendo. Eu não queria parar na descrição. Eu tinha que sair para alguma coisa melhor, porque, pô, chega de Globo Bad News e CNN Bad News, chega disso. Fala. Não, eu só que, desculpa, o Manaus, só um minuto. Não, eu concordo plenamente com você, eu estou cem É, por cento de acordo. Só que ele mostrou uma faceta, né, que, vamos dizer, não é tudo Cinderela e o Príncipe Encantado. Ele mostrou um outro lado, só isso. Mas, puta, excelente, apresentação realmente bacana. Ô, Manaus. Bem, eu queria falar uma coisinha também agora. Desculpa, É, porque eu não concordei com a posição do Roberto Matiello, não com a sua, Wagner. é. Deu a impressão de que o romance é menor por ele não apontar caminhos. Quando você vê toda a obra do Kafka e tudo o que foi feito no Teatro do Absurdo, as obras não apontam caminho, não é livro de autoajuda. Elas indicam o absurdo e a impossibilidade do ser humano lidar com essa existência. O que você vai fazer com a sua existência é problema teu. Quer dizer, eu gostaria que o Roberto aclarasse esse ponto. Quer dizer, ele considera a obra menor pelo fato dela não ter indicado um caminho. Isso eu não concordo. Quer dizer, a obra mostra uma faceta, uma realidade que é muito clara e que muita gente permanece barata o resto da vida. Então, é uma obra grande nesse sentido. Eu gostaria que você aí retificasse ou Ô, Ivan, ratificasse a tua posição, Roberto. Ô, Ivan, não, foi bom. Então eu me expressei mal, cara. Eu me expressei mal. Eu sou o fã número um do Kafka. Eu li os três livros, O Castelo, A Metamorfose e O Processo. Acho fantástico. Pena que ele não tenha mais livros assim dessa profundidade. Eu estou plenamente de acordo com o Kafka. Não estou dizendo que ele não apresentou soluções. Acho que nem cabia ele apresentar soluções. Olha, o livro dele, cara, inspirou um monte de gente. O próprio, foi citado aí, o Gabriel Garcia Gabriel Marques, Garcia. pô, com o absurdo. Pô, o cara é um gênio, o cara é um gênio. E ele mesmo não se achava tão gênio assim, como disse o Não, Wagner, que ele proibiu, ele é, não queria que as obras deles fossem publicadas. não Ainda queria. bem que o cara desobedeceu. Ivan, É, você me interpretou mal, eu me expressei mal. Eu sou o é. fã número dois do só Kafka. fazer um adendo aí. Quando eu terminei de ler o romance, eu É. achei fraco, tá? Ou seja, a descrição de ambiente que ele faz, a descrição das figuras, dos personagens, é muito ruim. Eu tá falando aqui o Botocudo, que eu li esse troço, Sim. achei ruim, achei o Kafka. Agora, a coragem dele de abordar essa transformação, isso foi uma inovação universal. Quer dizer, ele fazer o cara acordar como transformado num inseto, essa é a grande originalidade dessa obra. A obra em si, você vai lendo, eu me perdi na descrição dos ambientes, eu senti um certo simplismo e eu fiquei interessado. Eu falei, pô, esse cara não deve ter vivido muito bem. Aí eu fui atrás da biografia dele. Ele morreu aos 41 e nunca casou e nunca teve filho. De tuberculose, morreu. Tá? Agora, ele teve uma vida infeliz em termos amorosos e a gente esquece que ali tinha um ser humano escrevendo. É. E ele produziu uma obra que, em si, por mais que tenham feito 1000 interpretações, 1000 tiradas, a grande sacada dele foi ele ter feito, digamos, essa metáfora de jogar um ser humano transformado num inseto com grandes dificuldades de presença física, de comunicação, certo? E isso tudo tendo que confrontar uma família que dependia dele e ele já não podia exercer esse papel, uma frustração muito grande. Então é uma coisa triste.
O fim É, dele é melancólico, é. com tudo podre, com tudo caindo, as perninhas tudo fracas. Um troço horroroso, meu amigo. Tá? Então, a gente precisa primeiro analisar pelo que é e pela mensagem que ele passa. Muita gente, acho que se apropriou desse tipo dessa originalidade de abordagem, né, da condição humana, Uhum. e realmente criou-se muito mais do que eu acho que seria a intenção dele quando escreveu o romance. É isso Não, aí. ele não queria publicar, inclusive. Exatamente. É. Vamos Não, lá. Ari, fala, Roberto. O Ari aqui não, estava Deixa falando. O Ari é mais velho, ele pode falar primeiro. Tá bom. Ele Ari, acabou. Olha, infelizmente, é, eu tenho que admitir que eu concordo com o Roberto Mantiello, o que não é muito do meu feitio. Mas não a segunda versão do Roberto Mantiello, quando ele se desdiz. A primeira versão revela o absurdo da condição humana e ele é totalmente pessimista, ele é lúgubre, ele é deprimido, ele é tudo. Ele não tem nenhuma perspectiva positiva. Isso ficou claro. O Wagner transformou o limão em limonada e tentou fazer a gente ir para cima, mas, na verdade, o Kafka bota a gente lá para baixo. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Não, então, só complementando, e- viu, Ari? Só complementando, olha, e o Kafka mostra, na minha opinião, nesse livro, ele mostra o que é o homem, o que valoriza é, a partir de ia mais trabalhar porque se transformou num inseto, todo mundo, aos poucos, foi rejeitando. E é como ele quis, acho eu, representar a sociedade da época e que até a nossa época. Uma pessoa tem valor enquanto produz alguma coisa que faz algum bem para os outros, para a família, para os que estão próximos. A partir do instante que você não é o provedor, você precisa ser provido, você passa a não ter mais valor. E só para incentivar aí a leitura, por favor, aproveite e leiam o processo para você ver o que é a confusão. Continua até hoje. Então, eu acho isso do Kafka. Eu acho que ele é fantástico. Ele representa, não que seja o ideal, mas ele apresenta um aspecto da sociedade. Mas ele acho que ele apresenta perfeitamente, que ele dá aquelas conotações kafkianas, né? É isso. muito bom. Pois realmente ele mostra situações, ele mostra o absurdo que ocorre na burocracia, enfim, em várias situações, né? Ah, agora, ah, esse é o ponto. Ele dá realmente percepção, né? Ele era uma pessoa bom, ele tinha ânimo de escrever. Isso já é um negócio positivo. Apesar de toda a situação que vivia, o ânimo de escrever é espetacular, e de descrever é espetacular, né? Então, ele fez um negócio absolutamente sensacional, né? E agora, se deixar afetar por uma situação absurda e ficar para baixo, ficar pessimista, isso é cada um. Quem está descuidado com a vida vai ficar pessimista. Se você não está descuidado com a sua vida, você não vai ficar pessimista. Você vai observar e você vai seguir. Oi, Ô, Regina. Wagner, eu acho. Oh, desculpa. Ah, Não, não, Regina Amélia, você é sempre a primeira. Pode falar. Não, eu acho o seguinte, a Lúcia saiu, é, mas ela acabou de escrever uma coisa, Wagner, que eu acho que ah, resume bem a sua apresentação, que você fez com sim. o seu coração. É. E aí foi muito bonito. Só, Obrigado. Ah, só queria confirmar o que ela o disse. que, Foi muito o que que bonito. ela fala? Ah, E você obrigado. fez a É, apresentação com o seu coração. Então, é, essa coisa de ficar discutindo, Kafka é pessimista, não sei o quê, mas você é otimista e aí você é. Concordo.
É isso mesmo. Concordo. É Obrigado. isso, né? É isso aí. Bom, a Regina, a gente se conhece há muito tempo aí, a gente já passou por muito poucas e boas, né, em trabalho e tal, né? Muito legal. Exato. E aí você tem que seguir em frente, né? Você não dá para perder a chama, né? Tem que seguir, né? Então é isso. Sabe? Quem me sugeriu ler o Metamorfose foi o Roberto, eu não conhecia, né? Eu conhecia o Teatro Absurdo e tal, gostava sempre, curtia todas as peças aí, em tudo e tal, e tal. Mas o Kafka, eu sabia do termo kafkiano, mas eu não tinha lido o Kafka, né? Daí eu li, eu falei, pô, mas caramba, né? Nós temos que ressignificar isso daí, sabe? Dá uma volta, Então, né? é isso aí, foi isso. Tá certo. Parabéns. Obrigado. Bom, então acho que esgotou, né? Não, mas o Roberto ainda quer falar, eu É interrompi. Roberto. Acho que ele perdeu, ele esqueceu o que ia falar. Fala, Roberto. Não, eu agradeço, só que esqueci, cara. Eu vou ficando jovem, eu esqueço. Esqueceu, Fica ele a esqueceu. próxima vez eu pergunto. Ele esqueceu, Tá bom. esqueceu. Bom, então, como nós chegamos ao final, eu queria chamar a Lívia para dar uma dica do que vai acontecer na semana que vem. Lívia, desculpe de fazer você passar por todo esse tempo, aí eu ficar aí ouvindo esse monte de abobrinha. Vamos lá, Lívia. Não, eu agradeço, foi ótimo. Eu acho que foi uma reflexão assim maravilhosa. Eu vi a Metamorfose há muito tempo e realmente eu achei na época um conto, né, pessimista, né? Eu não saí, eu não me lembro de ter saído super Numa bem, boa. assim, mas você me deu uma outra leitura, né, uma outra visão, mesmo com um conto que pode ser pessimista. E isso me traz a lembrança de uma reflexão do próprio Kafka, se não me engano, essa frase é dele, que ele fala que mais vale uma reflexão fria, o mais fria possível, do que qualquer resolução desesperada, né? E aí, É isso aí. É isso extrapolando, aí. dá para a gente, a partir de um livro pessimista, a gente criar uma conclusão, né? Porque nada mais é do que uma metáfora, né? A gente criar Uma metáfora. uma conclusão de uma outra maneira, né? Enxergar com outros olhos, né? É isso aí. Se ele não está falando, ele talvez tivesse a dificuldade das 3 línguas lá da época, do ambiente que ele vivia, né? Ou de repente ele estava falando, mas ele não estava sendo escutado, ele poderia até estar sendo entendido, mas ele não estava sendo escutado. Eu acho que ele também tinha problemas com o pai. Tem um livro que, se não me engano, se chama Cartas ao Meu Pai, Cartas ao Sim. Pai, algo assim. Então, na verdade, isso tudo eu acho que é uma metáfora daquilo que ele vivia. Ele não se sentia. Mas e aí? Como é que ele pode lidar com isso, né? Não adianta ele se fechar nessa carapaça. Ele precisa Legal. ter uma outra Mas olha, maneira de levar conta, adiante. conta pra gente, a Lúcia é médica, é professora da Santa Casa, e, enfim, a Lívia, e ela é uma artista também, né, Lívia? Sim. Conta aí pra gente aí, o que você faz um pouquinho, rapidinho, e como é que vai ser Sim, o nosso próximo evento. sim. E é Bom, eu sou. uma amiga muito querida, né? Casada com uma pessoa que foi colega do Diogo, eu conheci desde muito jovem, colega do Diogo da Poli, né? Então, enfim, o Henrico. Vamos lá, Sim, palmeirense, sim, Henrico. sim. A Lívia, O acho que também. Diogo é meu padrinho de casamento, é padrinho da minha filha de batismo, enfim. Então a É, gente tem uma é, amizade aí já de alguns anos. isso. Bom, como já fui dito, eu sou a Lívia, eu sou médica formada pela Santa Casa, otorrino. Atualmente eu estou como docente do departamento de anatomia, né, de morfologia, na verdade, da Santa Casa. E eu sou artista visual, não de formação, né? Eu não tenho uma formação artística, mas eu desenho e pinto desde que eu me conheço por gente. Então, de vez em quando eu faço algumas exposições, enfim. E aí o Wagner, conversando comigo, ele falou: por que você não dá uma aula
unindo isso, anatomia e arte, né? E eu tenho uma aula lá para medicina, né, que se chama justamente Anatomia, Desenho e Aprendizagem, né? De que forma a gente consegue desenhar ou representar a anatomia humana? Tem alguma maneira correta, né? A gente sabe que a gente passou por alguns movimentos artísticos ao longo dos anos, né? E alguns iam contra o que os anteriores pregavam, enfim, né? De uma maneira diferente, mas existe alguma maneira correta para se representar a anatomia? A gente sabe que para desenhar, né, a gente precisa antes ver, mas para ver, a gente precisa observar. E será que a gente tem observado as coisas ao nosso redor com detalhes, assim, vivendo esse mundo correndo que a gente vive, né, com o celular na mão? Será que a gente tem observado o mundo ao nosso redor, né? Desenhar, por si só, já é uma aula de anatomia. A gente envolve diversas áreas do cérebro, área visual, área motora, sistema límbico relacionado com a emoção, cerebelo relacionado também com a aprendizagem, né? E aí, olha só, de uma maneira lúdica, quando a gente desenha, a gente está não só vendo, né? Mas a gente está aprendendo. Então, a gente vê para a gente conseguir desenhar, né? Desenhar para poder observar, e aí observar para poder, por fim, aprender, certo? Então, o desenho é uma forma de aprendizado. Então, eu proponho fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica com vocês, dou a sugestão aí de vocês, quem quiser, né, trazer lápis, papel e lápis, que aí a gente vai fazer uma aula dinâmica. O Ivan vai ter que interativa. sair desse sofá dele, vai para uma mesa, viu, Ivan? Vai para uma mesa, sofá, papel e lápis. Na próxima reunião, ela vai começar, vai falar e tal, e daí a gente vai partir para a prática. Certo? Certo, certo. Então, muito bom. Espero que vocês gostem. Legal. Acho que vai ser mó barato. Então é isso, gente. Vai ser uma oficina na próxima. Vai ser uma oficina. Legal, muito bom. Então, pessoal, boa semana. Até amanhã. Eu vou voltar a dormir, vou tentar. E até mais. Hoje tem um trabalho bem forte por aqui. Bons sonhos. Bom sonho. Boa noite. Bom dia. Boa noite, Wagner. Parabéns. Valeu. Obrigado. Parabéns, Tchau, Wagner. gente. Um Parabéns. abraço. Parabéns. Tchau, tchau.